Então fala galera, como prometido para vocês, estamos gravando um vídeo aqui para comentar ativos que você pode utilizar para proteger sua carteira no momento de crise, né? Não é uma lista, né, que vai, que vai esgotar o assunto, né? Não vai esgotar o assunto, claro. Tem outros ativos, muitos outros ativos, tem vários. Na verdade, qualquer ativo que você possa abrir um short nele, né? Ele vai servir como um hedge para as coisas que têm correlação positiva, negativa, né? Mas são alguns ativos aqui que talvez nem todo mundo conheça e eu acho que pode ser interessante apresentar para vocês, tá? Então, desde já não estou recomendando que você compre nenhum desses ativos, ok? Então tenha isso em mente, até porque são vários ativos que eu vou apresentar aqui para vocês. Vocês têm que fazer o controle de risco de vocês e saber quais são os objetivos de vocês e saber qual é o viés de vocês. E eu sempre recomendo, consulte um bom analista de investimentos, tá? Um bom consultor de investimentos vai fazer diferença aí para você. Então, fica a minha dica aí, procure um profissional. Escute os meus vídeos, mas procure sempre um profissional, tá? Então vamos lá, feito o nosso disclaimer, eu tentei organizar aqui essa lista de ativos dos mais agressivos para os menos agressivos, tá? Eu fiquei até em dúvida aqui se eu colocava o índice futuro brasileiro para frente ou para trás aqui, eu deixei ele como um dos mais agressivos, tá? Então qual é o ativo de proteção menos agressivo que você pode ter no momento de crise? Cash, né? Tem uma frase muito comum que chama cash is king, né? Cash é o quê? Dinheiro. Obviamente, não, antes de falar, desculpa, tá? Vamos voltar aqui. Antes de falar sobre esses ativos, eu queria só comentar com vocês por que eu tô comentando, fazendo esse vídeo hoje, sábado, né? Dia 11 de março. Basicamente, essa semana a gente teve um evento importante no mercado, né? Quem acompanha o canal sabe que eu tô muito pessimista já, tem bastante tempo, né? Desde novembro, pelo menos, eu tô pessoalmente posicionado contra a Bolsa Americana desde novembro, tá? E eu acho que a gente tá para ter um evento de crédito aí, enfim, significativo desde novembro, né? E, bem, a gente estava acompanhando vários indicadores aí da economia, do setor de housing, enfim, setor de crédito também, a gente tem olhado aí bons corporativos, os próprios bons americanos, né, do Tesouro Americano, vários indicadores e, obviamente, a gente olhou alavancagem de empresas. Eu tenho uns estudos aqui guardados que eu quero publicar ainda antes do mercado derreter, não sei se vai dar tempo, mas, enfim, a gente estava com uma perspectiva muito negativa, né, para o mercado de equities, para a economia, principalmente para o mercado de equities, né, diante de todo esse movimento que a gente viu desde 2020, né? Começou em 2020, tudo que a gente está vivendo hoje começou em 2020. Cara. 2020 você teve aquela liberação de dinheiro absurda, insana, que impulsionou a economia de um jeito que a gente nunca viu. Né? Empresas batendo recordes de earnings e tal, e a coisa subindo, e equity subindo, e aí a consequência disso foi a inflação, né? Você estimula demais a economia, você tem inflação. E no princípio, os bancos centrais eles deram de ombros para a inflação, né? Eles subestimaram. E aí chegou uma hora que não deu mais para virar as costas para a inflação, eles tiveram que subir juros. Né? E a gente teve a maior subida de juros da história dos Estados Unidos, se você considerar assim, a quantidade de reuniões necessárias para subir essa quantidade de juros, isso nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Né? Sendo que a gente está subindo juros numa economia extremamente alavancada. A economia americana estava extremamente alavancada, no setor público e privado. Tá? E as evidências disso a gente está vendo aqui agora. Né? Quer dizer, já tinha várias evidências disso, mas as consequências disso a gente está vendo agora. Né? Quinta-feira, recentemente, teve o crash do banco SVB, né? Eu vou abrir aqui, SIVB.
que é o Silicon Valley Bank Financial Group. É o que aconteceu com as ações desse banco. Né? Tava negociando aqui na quarta-feira, $200. Fechou, ó, tranquilinho. Né? Eu não sei nem onde tá. Cadê o outro candle? O candle da sexta. Sumiu, que não tá aparecendo. Que não sei o que tá acontecendo. Que deu erro aqui no TradingView. Tá? Mas não sei por que não tá aparecendo. Mas a gente teve esse crash desse banco aqui. Que é um banco lá da Califórnia, do Silicon Valley, né? Enfim, várias empresas aí negociadas em bolsa tinham dinheiro nesse banco. É um banco de venture capital. Eu não quero entrar aqui em detalhes, mas esse evento aqui, ele desnudou a fragilidade do sistema bancário americano. Se você me perguntar, Felipe, você estava preparado para isso? Eu estava imaginando que a gente teria algum evento de crédito, tá? O que eu tinha ouvido de vários especialistas, né? E aí eu venho a minha crítica aos especialistas, é de que o setor bancário americano estava muito sólido, né? Muito sólido. Era diferente de 2008. Falei, tudo bem, é diferente de 2008, ok. Mas a gente vai, ainda assim, ter algum crack aí na economia graças a essa subida de juros tão intensa. Né? Calhou, né? Por ironia do destino, que a gente está tendo o primeiro grande crack aí da economia está sendo no setor de bancos. E naturalmente, assim, sério, agora a gente tá fazendo profecia do passado, né? Mas faz sentido que o setor financeiro quebre, o setor bancário quebre, diante do que a gente viu acontecer em 2022 com essa subida de juros e com a desvalorização dos títulos americanos. Esse aqui é um ETF de títulos. E olha o que aconteceu com esse ETF, né? TLT, todo mundo conhece. Quer dizer, quem não conhece vai conhecer hoje. Que é um ETF de títulos de tesouro americano de 20 anos, né? E quando o Banco Central começou a subir juros, os títulos antigos, imagina, um título que vai vencer em 20 anos, oferecendo um juro de 0%, quando os juros sobem, ele perde valor, né? É assim que funciona. E aí o Banco Central subiu os juros muito rápido e os títulos perderam valor muito rápido. Sendo que quem são os maiores stakeholders de títulos americanos? São os bancos centrais e os bancos menores, né? Os grandes bancos e os bancos regionais. São esses os grandes detentores disso. Então, quando você tem uma desvalorização desse tipo de título, desse tipo de ativo aqui, o que você está vendo é a desvalorização do asset dos bancos centrais e do asset, né, dos ativos dos bancos. Né? Então, a gente deveria, sinceramente, assim, eu não vi um santo falando da questão do risco financeiro, do setor financeiro. Assim. Pouquíssimas pessoas assim, pincelaram, assim, sabe? Ninguém estava prestando muita atenção nisso. E agora é um risco eminente, é o principal risco que a gente tem agora, né? A partir de agora, a gente não sabe como é que vai ser segunda-feira, como é que vai ser a abertura. Então, assim, mas eu acho que ainda dá tempo da gente se proteger, tá? E o primeiro ativo que eu comento aqui é você ter dólar, né? Ter cash, ter dinheiro, mas acho que você ter real não seria absurdo, mas eu acho que pra gente que é brasileiro não é absurdo você ter real, né? Mas se você realmente quer se proteger de verdade, é melhor você ter dólar, tá? Eu acho que o dólar, como foi lá em 2008, né? Vamos voltar lá para 2008. Como foi aqui também em 2020, né? No primeiro momento o dólar se valorizou muito, tá? 2020. Depois perdeu o brilho, né? Mas no momento de crash, a gente teve uma valorização ali significativa do dólar, né? Dependendo de onde você quiser puxar isso aqui, né? E apareceu toda a minha bagunça aqui, mas alta de 8% aqui no dólar index, né? Mas assim, acima de tudo, você ter dinheiro significa que você tem liquidez que você pode alocar do jeito que você quiser depois, né? Então, a grande vantagem de você ter dinheiro não é só olha o que aconteceu aqui em 2008, né? Cadê? Pronto, tá aqui. Né? Em 2008 a gente também teve uma belíssima valorização aqui do dólar, né? Depois que teve o crash lá. O crash foi mais ou menos em agosto ali, né? De 2008. E, sei lá, se você pegar do fundo aqui, de julho até o topo, né? Tem um rally de 24% do dólar. Né? Então o dólar se valorizou 24%. Mas a grande vantagem de você ter o dinheiro, ter dólar, é que você fica líquido e você pode
com muita agilidade, mexer os seus investimentos. Tá? Então, acho que é um momento para ter dinheiro. Sem dúvida nenhuma, acho que é o principal ativo que você tem que ter hoje na sua carteira. O outro ativo é um ativo que apanhou muito em 2022, mas que eu acho que agora vai brilhar, né? Porque se a gente tiver realmente uma crise financeira, o que vai acontecer? O Banco Central vai reduzir juros e os títulos do Tesouro Americano vão se valorizar. Tá? Acho que tem um movimento muito forte para acontecer aí. Muita gente falando nesse trade, né? Não estou recomendando, mas é o que eu acho que vai acontecer, tá? Então eu tenho direito de falar isso. E eu acho que é um ativo que é um dos principais ativos que eu quero ter no momento, tá? É o meu principal alvo agora, pessoalmente falando, tá? E aí, como eu tô falando, não recomendo. Eu fiquei sabendo que recentemente, e aí para você investir nesse ativo, você tem que ter acesso à Bolsa Americana, de alguma forma, né? No TLT. Mas no Brasil agora, tem a BDR também do TLT, que é esse código aqui escroto, né? BTLT 39, né? É um ativo, pô, não tem liquidez nenhuma. Isso aqui é se você realmente não tem uma conta com acesso ao mercado americano, tá? Mas o ideal é que você tenha, tá? Mas caso você não tenha ainda, se você queira investir, você pode se arriscar nesse aqui, mas claramente é bem mais complicado, né? Vocês estão vendo aqui o gráfico, como ele é totalmente sem liquidez, né? Tudo bem? Existe essa possibilidade, mas eu sinceramente não recomendo, tá? Eu iria para o TLT mesmo. Um outro ativo é o ouro, né? O ouro, veja só, esse aqui é um ETF de ouro, tá? É um ETF de ouro do Goldman Sachs. Ouro físico. Tem duas formas de você se expor ao ouro, né? Ou você se expõe ao ouro físico, né? Através de contratos, ETF, você pode até possuir o ouro físico também, né? Tem essa possibilidade. Ou você pode comprar ETF de mineradores de ouro. Eu não recomendo isso aqui, tá? Eu coloquei isso aqui para realmente dizer para vocês que eu não acho que seja uma boa ideia você ter isso aqui, porque toda vez que tem um crash, as mineradoras vão junto, tá? Elas se desvalorizam, tá? Porque são ações da bolsa. Então, a bolsa está caindo, os ativos vão juntos, tá? Então não recomendo você ter o GDX, você ter algum ETF de gold miners, né, de mineradoras. Entendam essa palavra como relativo ao GDX, né? Eu preferiria ter o ouro físico, ou um ETF de ouro físico, ou um contrato futuro de ouro físico, tá? Que eu acho que pode se valorizar sim. E como a gente viu, se valorizou em 2020, né? Cadê? 2020 aqui. Aqui, né? 2020 teve uma volatilidade grande, no primeiro momento caiu, né? O ouro, mas depois voltou a subir, subiu forte. E aí depois que a bolsa baixar, você pode pensar talvez em comprar um gold miner, né? Uma mineradora. No Brasil você pode investir tem esse ETF aqui do Goldman Sachs, né? Que é o AAU. Difícil até de falar isso. Mas se você quiser também investir no Brasil, você tem essa possibilidade agora com o ETF que a XP disponibilizou aí, que é o Gold. Mas você paga uma taxa, tá? Então, esses ativos que eu comentei até agora são ativos que nem todo mundo conhece. Né? Principalmente TLT é bem mais obscuro aqui. Eu não vejo ninguém no Brasil falando de TLT, né? Mas a partir de agora a gente vai falar de alguns ativos um pouco mais agressivos, né? Se você quiser realmente ganhar. Isso aqui são ativos que vão te proteger, que são formas de você ficar seguro na bolsa, né? Sem muita complicação, porque você também poderia usar opções, por exemplo. Mas opções, enfim, é complicado, né? Porque às vezes a volatilidade está alta, você paga caro na opção, você não sabe qual o prazo que você vai pagar, às vezes não tem liquidez. Tem toda uma série de questões, tem que saber montar, tem que saber o que está fazendo com opções, né? E nunca é confortável você botar muito dinheiro em opções. Nunca vai ser, né? Não sei que você seja muito agressivo. Então, eu acho que esse tipo de ativo aqui, ETFs, eles são mais simples de investir, eles são menos arriscados, tá? Do que você colocar em derivativo. Derivativo são armas de destruição em massa, né? Como diria o Charlie Munger. E a partir de agora a gente vai falar de alguns ETFs que são um pouco mais agressivos, né? O primeiro é um que eu acho muito interessante também, pouco conhecido. Você só vai poder comprar ele se você tiver acesso ao mercado americano, que é o Tail. Tail é um ETF de risco de cauda, né? Riscos de cauda, que é um risco de cauda, é um crash do mercado, né? Então, se você olhar o histórico, vou botar no gráfico mensal aqui, pra gente ver o histórico. Mensal é ruim, né? Vou botar no semanal.
Toda vez que você tem um crash na bolsa aí, ele começou a ser negociado em 2017, então a gente não tem um histórico, né? Mas em 2020 ele teve um desempenho de 40% ali, naquele período curto, né? Entre fevereiro e março, ali, final de março, ele subiu 40%, tá? E aí, como eu falo, esses ativos a partir de agora que eu tô comentando, eles são muito agressivos, tá? Então aqui você tem que comprar e você tem que se livrar dele rápido, tá? Você vê que depois que o risco de cauda passou, ele começa a se valorizar. Então, são ativos para você ter ali como proteção mesmo da carteira, tá? Não é para você carregar. Isso aqui não carrega, cara. Não carrega. Não carregar isso aqui. Isso aqui pipocou, estourou a crise, todo mundo entrou em pânico. Você ganhou lá os seus 20, 30%. Meu, transforma em dinheiro. Transforma em dinheiro, né? Realiza, rápido. Né? É um ETF administrado, deixa eu te dizer aqui exatamente que eu esqueci de cabeça. Bem, eu não tenho aqui quem é o administrador, mas é um ETF bem interessante, tá? De risco de cauda, vai te proteger de algum crash, né? Disparou agora sexta-feira, né? E o bom desse aqui é que, enfim, se você não sabe exatamente como é que vai ser o crash, dá pra você dar uma carregadinha, né? Óbvio, pode ser que você perca dinheiro e tal, mas eventualmente ele acaba se pagando, tá? Nem que seja um pouco. Mas é como eu falo, ele é agressivo, então isso aqui não é pra você colocar muito dinheiro, eu não colocaria muito dinheiro nele. Um outro ETF aqui interessante é de shortear S&P, né? É uma forma de você fazer um short no S&P, né? E aqui ele já permite um carrego um pouquinho melhor, né? Meio que ele não tem muito valor de tempo, né? Aqueles outros ativos, o Tail, por exemplo, ele tem valor de tempo, né? Então, provavelmente ele deve ter uma estrutura de derivativos, e aí faz com que ele perca dinheiro ao longo do tempo, né? Quando o tempo vai passando, ele vai perdendo dinheiro. Aqui já é um pouco menos, né? Esse efeito, né? De tempo. O teta desse ativo aqui, ele é um pouco mais suavizado. E aí dá para você que pensar num crash, se tiver um crash 50%, dá para você ganhar os seus 100% aí, tem essa possibilidade, né? Aqui no caso, por exemplo, com as coisas que aconteceram lá em 2022, você teve ganhos aí, se você comprou o fundo, né? Você teve ganhos de 70%, de 80%, né? E eu acho que se a gente tiver um crash lá em 2008, isso aqui pode dar 150%. Eu acho que em 2020 foi isso, né? 2020 é uma boa referência, né? 150%, né? Então, não seria absurdo você pensar num ganho aí de 150% se você tiver posicionado aqui, comprado do fundo, nesse ETF, que é o ETF SPXU, da Ultra ProShort, da ProShares, aliás, que é uma administradora aí de fundos de ETF conhecida na Bolsa Americana, então é seguro nesse sentido, né? Ou você pode também sortear o Nasdaq, né? E aí depende do seu viés. Eu não tenho uma opinião, assim, qual seria o melhor no momento. Depende do que vai acontecer no mercado, né? Em 2020 deu menos retorno, né? Shortear o Nasdaq. Mas pode ser que agora se inverta isso, eu não tenho certeza. Uma outra possibilidade que você pode fazer é você vender índice brasileiro, né? Eu acho que a forma mais segura de você fazer isso é você fazer através de contratos futuros, tá? Eu acho que o contrato futuro tem uma vantagem. Se você vender, o valor de tempo ele fica a seu favor. Então, toda vez que você vende, você está sempre vendendo. Sempre que você vai fazer a rolagem, você está. Esse valor de tempo ele está a seu favor, tá? Então, é uma boa forma de. Se você não quer estopar suas posições de ações, por exemplo, na Bolsa Brasileira, você pode simplesmente vender contratos futuros ali para fazer um hedge, uma proteção da sua carteira. Não é difícil você ter acesso a isso aí. Qualquer corretora, eles vão te pedir uma margem, mas você consegue fazer isso, não é difícil, tá? Margem de retorno de R$2.000 por aí. E é uma forma de você se alavancar e proteger sua carteira ao mesmo tempo, né? E o último que eu vou comentar, e só tem 30 segundos, é o ETF de VIX, né? Que também é muito agressivo, tá? Extremamente agressivo. É que nem o Tail, mas aqui eu acho que é onde você tem o maior potencial de ganhar na venda, tá? É ganhar com o crash da bolsa. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Não operem sem consultar um profissional, tá? Não comprem nada do que eu falei aqui sem consultar o profissional.
Beleza? Falou.